E eu peço agora que você feche mesmo os teus olhos. Que o Espírito Santo de Deus possa agora mover no meio de cada um que está aqui. Senhor, eu te peço, cada mente, cada coração voltado para a Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa mesmo falar com cada um. Deus, que ele se desconecte do WhatsApp, que ele se desconecte do Facebook, que ele se desconecte do amigo que está do lado dele, para que ele possa ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Eu vou pedir que você repita comigo. Repete o que eu vou falar agora. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Querido, tudo que for passar disso é mentira. Você é o que está escrito na Bíblia. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E você tem o que a Bíblia diz que você tem. Se você abrir o seu coração para essa verdade, e fechar o teu coração, e fechar a tua mente para a verdade que vem lá de fora, Deus vai começar a te usar hoje de uma forma maravilhosa. E em pouco tempo você vai poder ajudar muitas pessoas também. Em nome de Jesus. Vou pedir agora que você abra os seus olhos, você olha para mim. Que o tema de hoje é SOS. O que é um SOS? O que é um SOS? Pedido do quê? Pedido do quê? Quem pede socorro está numa boa ou está em perigo? É bom. Quem pede socorro para daqui a 3 anos ou é um negócio urgente? SOS. SOS é para quem está em perigo. E SOS é para quem tem urgência, para que Deus faça alguma coisa. E talvez ele não saiba, mas Deus quer fazer. O nosso tema hoje é SOS. Se quiser anotar, fique à vontade. Eu até ia passar um filme para vocês. Fala assim, pastor, é que pouca gente reclamou. Se mais gente tivesse reclamado, eu passava. Como pouca gente reclamou, vou dar mais uma chance. Não, mas agora demorou demais. O negócio tem que ser urgente. SOS é urgente, querido. Quantos já aqui assistiram o filme Última Parada 174? Alguém já assistiu? Jonas assistiu, tem mão aqui na frente. 2, 4, 5. Tem um ali que ou está levantando a mão, não sabe por quê. Assistiu mesmo ali? Do lado do Júlio Sandro? Você assistiu, velho? Bom. É o filme que fala sobre o carro de corrida, é isso? Não, ia pegar ele. Não é não. Querido, esse filme Última Parada 174 é baseado em fato real. Baseado em fato verídico. Eu não vou passar o filme por 2 motivos. Primeiro que ele é muito longo. É 1h50 quase. Ia passar o tempo do Arena. E o segundo e mais importante, tem muito palavrão. Aí eu deixei quieto que lá, Tem uns filhos da fruta, tem uns tomate cru lá no meio, tal. Eu falei, não, isso não é hora. Gente, não é por quê? Não é palavrão, Igreja é lugar de palavrão? Sim ou não? E nem na sua boca, sabia disso? Fala pro seu irmão, lugar de palavrão não é na igreja, nem na sua boca, e nem na minha. Já começa bem o negócio aí. Isso é bom. Então cuidado com o que você fala. E às vezes a gente solta, mas não devia falar. Mas esse filme, baseado em fatos verídicos, narra a história de um menino. Teve uma infância bem complicada. Primeiro, a mãe dele era drogada. Aí ele recém-nascido, o traficante vai cobrar a dívida. A mãe não tem como pagar, pega a criança. Então ele foi roubado da sua mãe ali, recém-nascido. Para quem é mãe aí deve ser difícil isso. Muito difícil. E ele teve uma infância complicada. E ele tomou algumas decisões da sua vida. Algumas decisões erradas que chegaram ele num ponto muito complicado. Porque a Última Parada 174. Algumas cidades, as linhas de ônibus não tem nome.
Eu morava em Curitiba, para eu ir para a escola e voltar da escola, eu pegava um ônibus que chamava Jardim Petrópolis, que era onde eu morava. Tem cidade que para você pegar o ônibus por algum motivo, lá os ônibus têm números, não tem nomes. Então o ônibus que esse garoto, chama Alessandro esse garoto, chamava, né? Faleceu infelizmente. O ônibus que ele pegou era o ônibus da linha 174. E ele, antes de pegar esse ônibus, antes do final do filme, do fato que acontece e que acaba com a vida dele, ele vai tomando pequenas decisões. Uma pequena decisão errada aqui, né? A primeira pequena decisão errada foi fugir da casa dos pais adotivos. Depois a segunda decisão errada, e ele vai indo. A segunda decisão errada foi cheirar cola. Aí depois que cheirou cola, começou a outras decisões erradas. Começa a usar outros tipos de droga, outro tipo de droga, outro tipo de droga. E vai tomando decisões erradas. Aí teve mais uma decisão errada, né? Decidiu começar a fazer pequenos furtos, né? Pequenos roubos lá em São Paulo, lá no São Paulo, minto, lá no Rio de Janeiro, para que ele pudesse ter dinheiro e comprar as drogas que ele queria, tanto queria comprar. Então foram pequenas decisões erradas. Uma vez eu estava conversando com um estudioso do assunto, um sociólogo, e é bom você aprender, eu gosto muito de aprender. E uma coisa que mais ou menos eu tinha isso em mente, eu falei, poxa, isso é verdade. Ele falou assim, ninguém nasce um criminoso. Ele é meu amigo, né? Na intimidade, estávamos conversando sobre um assunto, ele falou assim, ninguém nasce um criminoso. São pequenas decisões na vida que levam a pessoa para isso. Quantos viram, domingo passado, passou uma reportagem de um garoto que praticou um assalto em São Luís do Maranhão. Você assistiu a reportagem? Quem assistiu a reportagem? Ele praticou um assalto, né? Errado, claro que é errado. Pegaram ele, só que mataram ele porque ele roubou, porque ele praticou um assalto. Quem matou também está certo? Sim ou não? Que bom, você pensa igual a mim. É por aí. Agora eu pergunto, esse garoto que fez esse pequeno assalto, tem no YouTube, é só você buscar lá que tem a reportagem inteira. Ou qualquer site, né, de notícias tem. Esse garoto que praticou esse pequeno assalto, foi da noite para o dia? Ou são pequenas decisões? São pequenas decisões que levam a pessoa à posição que ela está hoje. O bispo Robson fala muito isso. Ele fala assim, você não pode mudar o teu hoje, porque o teu hoje é baseado pelo teu ontem. Você só pode mudar o teu futuro, o teu presente não tem como. O que você pode fazer é fazer algumas mudanças no teu presente, para que o teu futuro seja diferente. Quem quer ter um futuro diferente aqui? Se você quer ter um futuro diferente, um futuro melhor, você tem de começar a semear agora. Você tem de começar a semear agora. É importante que você semeie. E voltando ao filme do ônibus lá, última parada, 174. No final do filme, ele entra num ônibus para assaltar. O assalto dá errado. Ele tem que fazer alguém de vítima de sequestro. Ele sequestra alguém lá dentro do ônibus. E aí ele é assassinado. Ele é morto pelo policial. Ah, coitadinho, não é coitadinho. Talvez se ele tivesse tido uma escolha diferente, estaria vivo hoje. Isso foi mais ou menos no ano de 2000, faz uns 15 anos mais ou menos, que isso aconteceu. Ele poderia estar numa vida diferente, ele poderia estar vivo. A mãe dele estava atrás dele, né? Assim, para quem prestou atenção no que eu falei, ele foi roubado da mãe dele, porque a mãe dele era uma drogada, era uma viciada. Ele foi roubado da mãe dele. E a mãe dele quis uma vida diferente. A mãe dele buscou uma igreja, acertou a sua vida com Jesus. Mas o que aconteceu com aquele garoto? Ele teve tempo? Não teve tempo. Porque as decisões dele foram levando ele para um caminho que não deixou mais volta. Ele não quis mais voltar. Não teve tempo de voltar.
Por isso que esse é o tema da palavra, SOS. É rápido, meu irmão, é urgente, é perigoso. Não estou falando que vai ter um assalto de ônibus com morte em Cianorte, não é isso. Mas quantas pessoas que estão aí fora, que estão precisando de uma palavra. Para os que não me conhecem, todo mundo que me conhece, mas se você não me conhece, eu sou professor. Eu tenho uma aluna de 14 anos grávida. Gente, 14 anos, uma criança está grávida. E fica lá agora, né, o seu futuro está complicado. Então, tudo isso aí são escolhas que a gente tem que fazer. Se essas escolhas têm que nos tirar do perigo. O SOS tem duas situações. Esse SOS é para você ir lá fora e ajudar alguém que está pedindo SOS, que está dando um sinal de SOS, que está dando um sinal de pedir socorro. Ou talvez o SOS é para você. Talvez você não percebeu ainda, mas talvez você está em perigo. Talvez você está na posição de ajudar alguém que está pedindo SOS. Talvez é você que está pedindo SOS. Qual posição que você está? Pensa aí com você mesmo. Vou te dar algumas dicas aqui. Quando é que você está pedindo SOS? Talvez não sabe ainda, mas você está pedindo. Talvez você não sabe que você está pedindo SOS. Primeiro sinal que você está pedindo SOS é quando você deixa o mundo te guiar. Se você deixa o mundo te guiar, é que você está pedindo SOS, você só não sabe disso. Só não se apercebeu disso. Só não enfrentou a verdade. Estava com meu filho no mercado ontem, ele olhou para mim assim: acorda para a vida, papai. Tem 8 anos. Não sei, né, eu queria alguma coisa, ele olhou para mim: acorda para a vida, papai. Isso aí para você nada a ver. Deus está te falando hoje, acorda para a vida, querido. Deus está te falando hoje. Tem que um piá de 8 anos falar isso com você. Acorda para a vida, meu irmão. Né? O mundo está te guiando, você não percebeu isso. Você acha normal usar drogas. Igual esse menino do ônibus que eu falei. Ninguém se torna, o caso dele foi se tornar um criminoso. Ninguém se torna um criminoso da noite para o dia. São pequenas atitudes. Ninguém sai da igreja da noite para o dia. Posso ouvir um amém? A pessoa que sai da igreja, o líder dela já falou: queridão, você está errado. Não é por aí. O caminho que você está escolhendo está complicado. O caminho que você está escolhendo está complicado. O caminho que você está escolhendo está difícil. Você começou a achar normal. O mundo começou a guiar você. Você acha normal: vou tomar só uma cervejinha só. Vou cheirar, mas só uma carreirinha só, dá nada não. Eu vou injetar, mas vou injetar só um pouco. Dá nada não. Dá nada não, tá complicado. Tá cheio isso aí de fora. Você começa a fazer isso aí. Usar drogas. Não vou numa arena hoje não, líder. Por quê? Tô meio cansado, não vou numa arena hoje não. É tudo sempre igual lá. Aí depois a gente olha no Whats, no Face, a pessoa lá, né? No show, não sei de quem que tem show hoje, não sei se tem show hoje. Né? Ou na festa, não sei aonde, tomando um monte, bebendo um monte, você achou normal. Fumando narguilé, aquele troço desgraçado. Achou normal. O padrão mundano entrou no seu coração, você não percebeu. Acorda para a vida, querido. Isso não é normal. Você começa a achar tudo normal. Aí você começa a achar normal. Não. Esse negócio aí de esperar o casamento para fazer sexo é naquela época. Que época você está falando? Mudou a Bíblia? Mudou? Tem a edição da Bíblia dos dias de amanhã. É uma linguagem nova, traduziu diferente. Né? Essa Bíblia nova casa Adão com Ivo. Ele continua, que Bíblia que é essa? Do inferno? Isso não existe. Isso não é coisa de pastor falar, não.
ou de padre falar, ou sei lá de quem falar. Queridão, está na Bíblia. Está na Bíblia. Você quer discutir alguma coisa comigo? Eu discuto. Ó. Se você aceitar comigo que isso aqui é verdade. Se você não aceitar que isso aqui é verdade, sai fora. Nem vem conversar comigo. Eu sou espiritual, pastor. Eu sou espiritual, eu oro em 3 línguas estranhas diferentes. Eu fiz o curso do Física Celestial, né? Para com isso, meu irmão, isso não existe. Não adianta orar em língua diferente aqui, não. Né? Daqui uns dias, se bobear, o cara vai escrever em casa lá. Para chegar aqui e começar a ler. Começar a repetir. Isso é reza. Isso é reza. Você está rezando e não sabe disso. Orar em língua. Eu sou espiritual porque você ora em língua. Então eu vou trazer um cara de Gana aqui que fala uma língua diferente da nossa. Aí o cara vai ser o Espírito Santo em pessoa. É uma língua bem diferente. Isso não existe. Você está deixando. Isso é muito sério. Meu jeito de falar é brincando, mas você está deixando um padrão do mundo entrar no seu coração e não se percebeu disso. Você acha normal. Você acha normal. Não. As pessoas se amam mesmo, né? Para que esperar o casamento? Só porque está na Bíblia? Só porque a vontade de Deus é essa. É só por causa disso. Que não deu tempo de pedir. Olha o que precisou acontecer. Eu já usei esse vídeo com gente que não é crente. Depois você pode procurar. O Silvio Santos, gente, precisou Deus usar o Silvio Santos. Talvez alguém aqui já assistiu. No meio do programa dele, a filha dele vai tirar uma onda com ele. Também não assisto o programa dele não, tá? Eu vi no YouTube. A filha dele foi tirar uma onda com ele. Pai, porque você isso, você aquilo. Aí ele olhou para a filha dele, acho que é Patrícia o nome dela. Patrícia, você está grávida, nem casou ainda, o que você quer falar comigo? O padrão de Deus não é isso. É por isso que esses casamentos hoje dão errado. Silvio Santos precisou falar, gente. A pessoa não acredita no pastor, mas no Silvio Santos, quem sabe, né? Precisou o Silvio Santos falar. Aí ele falou. Os casamentos hoje dão errado, porque a mulher experimenta com esse homem, esse, aquele. Aí quando vai casar, experimentou com tantos que quer coisa diferente todo dia. E o homem também experimentou cada dia com uma diferente. Aí vai casar, não quer uma só a mais. Isso que dá errado. Acorda para a vida. O padrão de Deus não é à toa. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que Ele escreveu. Porque depois, eu conheço gente assim. Talvez você conheça gente assim. Eu conheço pessoas que experimentou. Eu tenho amigos que infelizmente experimentou com tanta mulher que hoje está experimentando com outro homem. E acha isso normal agora. Não, que é normal. Nossa, pastor. Não é nossa, pastor. Foi de um dia para o outro. Ele era aqui da igreja, amigão meu, né, parceiro meu de vir para o culto junto. Aí saiu. Você acha que foi que ele saiu ali e já tinha um homem esperando para ele lá e namorar homem com homem? Você acha que foi assim? Uma escolha errada aqui, uma outra escolha errada aqui, uma escolha errada ali, uma outra escolha aqui, e foi indo. Nunca é de uma hora para outra. Primeiro passo, primeiro sinal, é quando você deixa o mundo guiar você. Você só não se percebeu disso ainda. Não é normal. E acabou. Não é normal. Não é normal. Não é o padrão de Deus. Segundo sinal, você está em SOS. É quando você começa a negociar princípios. Quero ler com você, né, 1 João, capítulo 5, versículo 3. João, dá para pôr aqui? 1 João. Cinco, 3. SOS, olha que bacana. 1 João. Para quem está com a Bíblia, abre aí lá no final, nas cartas. Capítulo 5. Não está passando ainda, velho. Tem que orar.
O negócio está tão SOS que até o telão está com SOS. Ele está desobedecendo. 1 João, capítulo 5, deixa eu achar aqui então, não tem problema não. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então discute com o cara que fez a Bíblia, discute comigo não. Ele falou que não é penoso. Você começa a negociar princípios. Só um pouquinho. Não, eu vou começar lá na escola. Não tem nada a ver não, eu vou só ficar. Porque ficar não é transar, né? Ficar é só beijo. Você está quebrando um princípio da palavra de Deus. Quer fazer, faz, mas saiba que está errado. É o segundo sinal. Você começou a negociar princípio. Cuidado, você não sabe o que você está fazendo. Você começa a negociar princípio. Quero ler mais um texto com você. 1 João, um pouquinho antes, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em... Querido, confessar não é falar da boca para fora. Falar da boca para fora é muito fácil. Eu sou com Deus, eu sou um com o meu líder. Sabe quando eu sei quando o discípulo é um comigo? É lá fora, aqui dentro é fácil. Aqui dentro é muito fácil. Não vou dizer todo mundo, mas a maioria aqui já é crente aliançado. Então se você quiser fazer alguma coisa, você vai até ficar um pouquinho com vergonha. Pô, o irmão ali é crente. Não, peraí que eu vou entrar no computador, mas não vou entrar. Deixa eu apagar o histórico do computador, né? Vai que ele vai no histórico lá e vê o que eu estou acessando. Aqui dentro é fácil ser crente. Quando eu aceitei a Jesus, quando eu me converti, quando eu voltei para Deus, eu tive alguns amigos lá em Curitiba. Uma amiga muito especial que chegou comigo, ela conversou comigo e falou: chegando em Cianorte, você procura uma igreja evangélica. Porque para mim era fácil ser crente em Curitiba, na casa do meu pai. Lá eu só tinha amigo crente. E graças a Deus, crente de verdade. A minha esposa foi lá algumas vezes comigo, ela pôde conhecer alguns deles. Me ajudaram muito. Lá para mim ser crente era fácil demais. Eu ia beber cerveja, bebia sozinho. Eu não era convertido ainda. Os caras saíam comigo e ficavam me olhando. Você vai tomar cerveja? Eu vou, né? Eles eram crente, eu não era. Então para mim ser crente lá era fácil. Ela falou comigo: olha, aceitar Jesus no seu coração aqui foi fácil. Só que você tem que manter essa decisão lá na sua cidade, lá em Cianorte. Procura uma igreja. Não negocia princípio. Não negocia. Aqui na Sara, nossa terra, nós não negociamos princípio, querido. Eu quero ficar, pastor. Pode ficar, querido. Mas se você tem célula, você entrega a célula. Se você está no louvor, você vai sair do louvor. É uma decisão sua. Nós somos muito sérios nisso. Quem me conhece sabe, eu adoro brincar. O pastor Paulo também é assim. Só que nós somos sérios, nós não negociamos. Está na palavra, está na palavra. Fez, tem que fazer, pronto, acabou. É assim que está escrito. Duas coisas eu já falei: você deixa o mundo guiar você. Você negocia princípio. Você negocia princípio, porque o terceiro sinal é quando você se entrega aos prazeres do mundo. João, capítulo 10, versículo 10. Quando você se entrega aos prazeres do mundo. João 10, 10. Diz assim: o ladrão, quem que é o ladrão? Quem que é o ladrão? O diabo. Vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em... A função do diabo é te enganar desde o começo. Desde o começo da humanidade, o que o diabo faz é chegar com você, é chegar em você com uma proposta. E é legal que ele pega a Bíblia e distorce um pouquinho só o que está na Bíblia. E tem crente que é bobão, que quer cair naquela conversa
e acredita naquilo. Começa a acreditar. Tá? Começou lá com Adão e Eva. Vamos ler lá em Gênesis. No capítulo 2, versículo 16 e 17. A gente vai ler alguns textos aqui em Gênesis, só para você entender como é que o diabo age. Ele pega aquilo que Deus fala e dá uma distorcidinha pequena, você quase não percebe. Não percebe porque não quer. Era para perceber. Diz assim, Gênesis 2. Eu vou ler do 15 até o 17. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, qual que é o próximo título dos próximos versículos que está aí na sua Bíblia? Está em negrito, provavelmente. Formação da... Engraçado, Deus falou isso para Adão. Deus falou isso aí para Adão. Adão tinha essa incumbência. Então ele tinha que ensinar isso para sua esposa. Deus falou isso para Adão. Dá um pulinho aqui, Gênesis 3. Verso 1. Acharam aí? Acharam, gente? Fala grande. Fala grande. Fala grande. Grande aí, ó. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele distorceu um pouquinho a fala de Deus. Deus falou o quê? Ó, pode comer de todas, só não pode comer dessa aqui. Por que será que o pessoal compara a cobra com serpente? Não sei, né? A cobra com serpente, com sogra, não sei. Não sei o que lá. Eu não entendo muito bem isso. Vamos voltar aqui para o texto. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha o que a mulher responde. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus dele: não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Ela foi bem, né? Não, Deus não falou isso não. Tem uma que não pode comer todas menos daquela ali. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os seus olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do... Sereis conhecedores do bem e do... Olha qual foi a proposta da serpente: come dessa árvore. Come dessa árvore. Porque se você comer dessa árvore, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Engraçado. Não vou ler agora para você, depois você lê na sua casa. Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 a 28. Deus diz que Ele fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua... Peraí, então se Deus fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, Adão e Eva eram iguais a quem? Peraí, estou entendendo muito bem, essa proposta do diabo não foi muito legal não. Come dessa árvore, desobedece a Deus, que você vai ser igual a Deus. Mas eles já eram iguais a... Já eram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu vou traduzir no dia de hoje. O diabo falou: desobedece a Deus, que você vai ter o que você já tem. O diabo te faz essa proposta. Usa droga, porque usando droga você vai ser feliz.
E a Bíblia diz que Deus nos fez para ser o quê? A proposta dele é você desobedecer a Deus para ser aquilo que você já é. E tem gente que cai. Eva caiu. Eva caiu. Faltou meu filho lá para falar assim para ela: acorda para a vida, Eva. Faltou Henrique lá: acorda para a vida. Olha aqui, gente, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E olha a continuação do versículo aqui. E deu também ao seu marido, e ele... Sabe por que Adão comeu, gente? Porque Deus falou o quê? O dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. O que Adão achava? Adão ficou ali esperando. Deixa a Eva comer primeiro. Se Eva morrer, eu vejo que o negócio é feio mesmo, eu pulo fora. Aí ele viu lá, Eva comeu a fruta, não sei que fruta que era, a Bíblia não fala. Tem gente que fala que é maçã, não sei de onde que tiram isso. Na Bíblia não fala que é maçã, fala que é uma fruta. Aí Adão ficou lá olhando, né? Aconteceu nada. Esperar mais um pouquinho só aqui. Eva foi lá, liberou o que tinha que liberar, falou assim: bom, ainda não morreu, então vou comer. Porque a morte que Deus estava falando não era a morte de carne, era a morte espiritual. O que Deus falou para Adão e Eva foi o seguinte: se você experimentar disso, se você me desobedecer, você vai morrer. Mas não é que você vai morrer agora, a tua morte é morte lá para a eternidade. O que o teu líder de célula, o que o teu pastor, que os teus pais muitas vezes falam para você não desobedecer, porque é um caminho de morte, não quer dizer que daqui a 15 minutos você vai morrer. É uma escolha para daqui a alguns anos. Igual o rapaz do ônibus, eu vou repetir, foi uma escolhinha errada, uma escolha errada, mas um errado bem pequenininho aqui, um errado um pouquinho maior aqui, um erro um pouquinho maior. A hora que viu não dava para sair mais. A hora que viu não dava para sair mais. Tem gente que está desse jeito. Lucas capítulo 4, Lucas 4, versículo 3 e 4. Essa era a reação que Adão e Eva tinham que ter tido. Lucas 4, versículo 3 e 4. Diz assim: disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em... Manda que essa pedra se transforme em... Olha o que Jesus falou. Se você é o diabo mesmo, o diabo falou para Jesus: se você é Jesus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus, se você ler o texto anterior, estava com uma baita fome, fez um jejum de 40 dias, só a base de água. Como é que o senhor sabe que é só a base de água, pastor? Lê o texto, estuda, compara com Mateus. A Bíblia fala que depois de 40 dias ele teve fome. Se ele teve fome, fala que ele teve sede? Não, porque ele tomou água. Não tem como você sobreviver 5 dias sem água, você morre. Não tem como. Então ele estava com muita fome. Sede não, mas estava com muita fome. 40 dias sem comer nada, 40 dias jejuando. Bom, devia estar com um pouquinho de fome, sim ou não? Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Querido, quando o diabo, e o diabo pode ser o diabo ou pode ser a diaba, pode ser o diabo do namorado ou a diabá da namorada, que te falar assim: sexo é de Deus, é uma bênção. O que você vai responder para ele? Está escrito que o sexo é o casamento, que o sexo é depois do casamento. Está escrito que eu só vou transar depois que eu casar. Sexo é uma bênção, sim ou não? Só era para responder quem é casado, só o resto é para ficar quieto. Sexo é uma bênção, sim ou não? Aí melhorou, só os que são casados. É assim que tem que ser. Só que é uma bênção no tempo certo, depois do casamento. Foi o que Jesus respondeu para o diabo: claro que eu quero comer, mas não é agora. Eu não vou comer porque você está falando que é para fazer isso.
É o que você tem que fazer. Eu vou ter meu tempo de sexo com a minha namorada? Vou. Quando ela deixar de ser minha namorada e passar a ser minha esposa. Esse é o tempo correto. É o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. É desse jeito que está na Bíblia. É assim que tem que ser. Que seja assim na sua vida também. Quero ler mais um texto com vocês. 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Não é para falar com você, mas se precisar que isso fale com você. Diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Credo, pastor, está aqui. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do... Querido, talvez você está em SOS e não está sabendo. Você está fazendo coisas porque os outros acham que você deve fazer, e você está acreditando nisso. O que vale mais para você? A opinião de um namorado, de uma namorada, de um amigo, de uma amiga? Ou vale mais para você o que Jesus falava? Está escrito. O que vale mais para você? O que Jesus fala ou o que o amigo fala? O que Jesus fala ou o que o amigo fala? O que Jesus fala ou o que o amigo fala? É uma opção, meu querido. É uma opção. É uma opção. Efésios capítulo 6. Diz assim, acha aí, Efésios 6. Marca esse texto. Passa ali Coríntios, Gálatas, Efésios. Se você entrou do ano passado na Sara Nossa Terra e não sabe onde é que está Efésios, você precisa tomar um choque urgente. Tem que achar. Acharam aí? Ai, pastor, me é difícil. Sabe como que é, pastor? Minha namorada é bonita, sabe? Então, se eu não, né? Vai ter outro que vai chegar lá, pastor. Então, larga dela que Deus tem um negócio melhor para você, meu filho. É verdade. É verdade. Não, pode aplaudir. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Pode aplaudir, não tem problema não. Ai, pastor, eu tenho que transar com meu namorado, pastor, sabe o que é? Porque se eu não transar com ele, vai ter outra menina que vai. Então deixa ele para outra menina, que isso não é de Deus para você não, filho. Pode escolher outro. Pode escolher outro. Ai, pastor, meu namorado é uma bênção, pastor. Ele só bebe um pouquinho, chega em casa e bate em mim, mas fora isso ele é uma bênção, pastor. Fora isso, você ainda vai casar com isso? É o que você quer para a sua vida? Depois não reclama, você escolheu. Você escolheu isso aí. Ai, pastor, eu casei com um príncipe, beijei e virou o sapo. Não, você sabia que era sapo. Você acreditou que era príncipe, mas você sabia que era sapo. Não aguentou ficar quieta, ou não aguentou ficar 1 ano sem sexo. Ah, então eu vou casar. Então tá bom, casou porque quis. Aguenta, espera, seja um negócio de Deus, seja bênção. Pegar o último casal que se casou aqui, cadê o Jonathan? Tá lá no fundo, é você, Jonathan? Tá lá, ó. Já voltou a usar boné, já, ó. Já casou, né? Yara, cadê você, filha? Yara, tá ali. Já vai deixar usar boné já? Não, pode tesoura, filha, pode tesourar. Não, eu conversava com eles antes de casar. Nossa, Yara, parabéns, você fez ele deixar de usar boné. Pastor, deixei. Casou, agora voltou a usar. Deixa ele. É em homenagem ao time que ele torce, tá certo? Né? A cor do boné lá, deixa lá. Querido, é uma escolha. Vai ser assim. Você escolheu isso. Você escolheu se drogar para ser feliz. Você vai ter um futuro complicado. Você vai ter um futuro complicado. Efésios 6 diz assim. Eu vou ler do versículo 10 em diante. Quanto ao mais, aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja que ele estabeleceu na cidade de Éfeso.
Quanto ao mais sede fortalecidos do Senhor e na força do seu. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é o Espírito Santo. O poder de Deus é o Espírito Santo. Fortalece na porrada, é o que está escrito aqui. Fortalece no jiu-jitsu, legal praticar. Fortalece em dar pancada em alguém, é o que está escrito aqui. Fortalece na força do seu. Poder de Deus provém de quem? Do Espírito Santo. Fortalece com Ele. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você tem que entender. Presta bem atenção aqui em mim. Olha aqui para mim, por favor. Deixa o pessoal lá, olha aqui para mim. A questão do não transar ou esperar o casamento para isso, a questão de você não se embriagar, a questão de você não usar droga, a questão de você seguir os caminhos de Deus, não é uma simples questão. Pastor, o que isso vai mudar para Deus? Para Deus nada, vai mudar para você. Porque quando você começa a fazer essas coisas, você pratica o ato de maior espiritualidade que alguém pode ter. Tem gente que ainda acha, infelizmente, estamos em 2015, tem gente que ainda acha que ser espiritual é orar em língua. Tem gente que ainda acha que ser espiritual é fazer oração dando pulo de 1,5 metro de altura. A maior prova de espiritualidade chama-se obediência. Você quer provar para mim que você é espiritual? Vem conversar comigo. Você está obedecendo a Bíblia? Sim ou não? Estou. Bom começo. Agora vem a pergunta que tira, que limpa, que arruma, que conserta e que prova o teu coração. Você é obediente ao teu líder? Aí você fala para mim que você é espiritual. Você obedece teu líder? Você obedece teu líder? Se você não obedece o teu líder que você vê, como é que você quer falar para mim que você obedece a Jesus, querido? Jesus nunca falou para mim que eu estou errado. Ele nunca desceu aqui para falar assim para mim. Não vai falar, querido. Deus vai usar o teu líder para falar com você. E você não obedece. Eu sou espiritual sim. Não é não. Não é. A maior prova de espiritualidade é essa. Eu vou continuar o texto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a... Quem que é a verdade? Jesus Cristo. Ele falou, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vestindo-vos da couraça da... Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de... Tomai também o capacete da... A salvação está onde, meu querido? Se é o capacete que tem que proteger a salvação está onde? Isso aqui é difícil, eu vou tentar fazer com gestos. Se é o capacete que tem que proteger a salvação está no joelho, é isso? Salvação está onde? Aonde? Na cabeça, na mente. Qual que é o terreno mais caro do mundo? Alguns vão falar para mim, o terreno mais caro do mundo fica em Nova York. Não, é em Tóquio. Não. O terreno mais caro do mundo fica em Dubai, pastor. Sabe aonde que é o terreno mais caro do mundo? Aonde que é o terreno mais caro do mundo? O céu é de graça. Aonde que é o terreno mais caro do mundo? Aonde que é o terreno mais caro do mundo? Aponta assim. É tua mente. Sabe quanto que a Globo paga para estar na tua mente?
Você sabe quanto que a Globo paga para estar na tua mente, querido? Eu sei da Copa do Mundo de 2002, tá? A de 2014 certamente foi mais caro. A Copa do Mundo de 2002, que foi no Japão, que os jogos passavam de madrugada, a Rede Globo pagou 140 milhões de dólares para poder transmitir a Copa do Mundo. Por quê? Porque a Globo é patriota, gosta de narrar jogo do Brasil por causa disso? Ou porque a Globo começa... Não é só a Globo, não, todas elas, né? Ou é porque a Globo quer passar valores para você? Qual é que desce redondo? Alguns querem falar que é escola, mas estão com vergonha, porque lá fala isso. A Globo quer colocar na tua cabeça, porque a Globo sabe que o terreno mais caro do mundo está aqui. A Globo quer colocar na sua cabeça, no intervalo do jogo, que o casamento homem com homem, que vai ter na novela que vai passar à noite, é normal. Que o casamento mulher com mulher é normal. Que esperar o casamento para fazer sexo, para que isso antigamente? Que usar drogas é normal. Tudo isso é normal. Porque a Globo sabe que o terreno mais caro, onde é que está? Está aí dentro. A hora que consegue entrar aqui na tua mente, a hora que consegue entrar na tua mente, você se entregou aos prazeres do mundo e não se apercebeu disso. Por isso que o capacete é para salvação, está aqui dentro. E talvez você esteja precisando de um SOS hoje. E eu tenho que estar falando isso com você. Tem pessoas lá fora para nós alcançarmos. Você sabe qual que é a meta do Arena, querido? A do pastor Paulo? Não, 400 é de uma equipe. Do Arena, 500. 500 é bastante, gente? É um bom começo. Não mais que isso. Você pegar a Cianorte, deve ter uns 60, 70 mil habitantes. 30% se for jovem, daí para mais. Uns 20 mil jovens em Cianorte. 500 aqui não é nem 10%. Não é nem o dízimo. E a gente ainda tem que ficar falando para você que está aqui dentro. Acorda, querido. Você está precisando de um SOS. Você só não se apercebeu disso. Tem gente lá fora precisando de você. Nós estamos precisando de líderes aqui dentro. No começo eu perguntei, quantos são líderes? Se eu contasse os que levantaram a mão, não deu nem 50. E aí se eu te perguntar assim, por que você não abriu tua célula ainda? Ai, pastor, não dou conta nem de mim ainda, pastor. Até quando você vai ter essa vida com Deus? Se isso é vida com Deus, né? Isso para mim não é vida com Deus, não. Até quando? Até quando você vai levar desse jeito? Até quando? Você vai continuar dando oportunidade para o diabo na sua vida? Até quando você vai ser assim? O que Deus está te falando hoje é que não deixa mais o mundo te guiar. Não negocia mais princípio, não. E para de se entregar para os prazeres do mundo. Se as tuas amigas fazem algumas coisas, deixa elas lá fazerem. O que Deus tem para você é diferente, amém? O que Deus tem para a sua vida é diferente, é algo novo. Não importa o que você já fez ou deixou de fazer, o que Deus tem para a sua vida a partir de hoje é algo abençoado, é algo novo. O que Deus tem para você a partir do momento que você abriu o seu coração para receber isso, é uma transformação de vida, que daqui a alguns anos você vai olhar para trás, e se alguém falar para você, poxa, você era isso, isso, isso e isso, você vai falar assim, graças a Deus que eu não sou mais. E melhor, você vai poder falar para essa pessoa, se eu mudei, você pode mudar também. Que Deus não gosta mais de mim, não existe isso. Ah, Deus gosta mais dele. Ah, Deus gosta mais dela. Ah, de mim Deus não gosta, eu nasci com um X nas costas para ser só desgraça. Isso não existe. Isso não existe. O que Deus tem para você é uma vida próspera, é uma vida onde você vai ter uma vida completa, cheia da graça e da plenitude de Deus, amém? Você vai poder falar assim,
esse ano o congresso é em São Paulo, partiu São Paulo, eu vou poder ir. Eu vou poder receber mais de Deus, para quê? Para eu me achar mais que alguém? Não, porque eu sei que lá fora tem muita gente precisando de mim. E eu preciso parar de ficar com picuinha comigo mesmo e com Deus. Está na hora de eu resolver isso. E eu vou pedir que você fique de pé, querido. Quantos aqui nessa noite estão percebendo que Deus tem mais para você? Estão percebendo que Deus tem mais para a sua vida e que você precisa de um conserto com Deus? Se você identificou que você está nessas situações, se você identificou que você está em SOS, se você identificou que está deixando o mundo te guiar, se você identificou que você está negociando o princípio, se você identificou que você está se entregando para coisas que não são de Deus, essa é a noite de você fazer um conserto na sua vida, porque Deus tem um propósito para a sua vida, querido, para você ser um líder, para você alcançar as multidões que estão lá fora, né? Para começar na tua escola, para começar na tua sala de aula, na tua casa. Quantos aqui querem ter os pais, irmão, irmã, primos aqui dentro? Quantos querem? Eu quero ter também os meus. Agora isso aí vai começar que jeito? Quem é que vai falar de Deus para eles? Quem que vai? O teu testemunho, querido, de mudança de vida. Alguém aqui já ganhou alguém para Jesus sem ter que falar nada? Eu ganhei pelo meu testemunho já. Estou falando sério. Ele está numa outra igreja evangélica hoje, mas é um ex-patrão meu. Ele olhou para mim: nossa, Kibe, você era assim, assim, assado, e agora está desse outro jeito. O que aconteceu com você? Ele veio perguntar. E nem para mim ele veio perguntar, deixa eu falar. Ele veio perguntar para o pastor Paulo: eu quero conhecer essa igreja. O Kibe era meu funcionário, eu conheci ele antes. Eu quero esse mesmo negócio que ele tem. Sou melhor que ninguém não, porque eu tenho muito defeito, tenho muita coisa para arrumar. Mas uma coisa que eu tenho, que é o que Deus quer de cada um aqui, é o coração disposto na obra dele. A partir que você tiver o coração disposto na obra dele, você vai começar a experimentar as promessas que Deus tem para a sua vida. Em Mateus 6 diz que quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridão, se você é solteiro, Deus tem uma mulher ou um homem de Deus para você, amém? Esse que tem fé, Deus tem. Se você tiver o coração no reino de Deus, Deus tem um trabalho para você, Deus tem a faculdade para você fazer, Deus tem tudo abençoado, completo, está ali, é uma questão de escolha. Aonde as tuas escolhas estão te levando hoje? Eu gostaria que você fechasse teu olho. Deixa a namorada, deixa namorado, agora é você com Deus. Deixa quem está do seu lado, não importa quem é. Começa a falar com Deus. Querido, aonde as tuas escolhas estão te levando? As tuas escolhas estão te levando num caminho de bênção, é isso que está te levando? Ou as suas escolhas estão te levando num caminho igual ao rapaz do filme que eu falei para vocês, que foi assaltar um ônibus e foi assassinado? Aonde as tuas escolhas estão te levando? As tuas escolhas já era para ser um líder, e você ainda tem que ser, né? Olha, eu vou fazer isso, vou aquilo. Até quando? Gente, um SOS é uma situação de perigo e é urgente. Deus tem urgência. Deus tem urgência. Deus está te chamando nessa noite. Deus está falando: conserta a vida comigo. Se conserta comigo, que o que eu tenho para você é grande. Os planos de Deus para você são muito grandes. Jeremias fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os planos de Deus são muito mais altos que o nosso, se nós abrirmos o nosso coração. Feche teu olho, continua de olho fechado. Abre o coração, mas feche o olho. Eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo passeie no meio de cada um aqui, meu Deus. Meu Deus, que essa palavra
tenha tocado no coração de cada um, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Se alguém veio aqui em busca de uma palavra de prosperidade, que ele tenha entendido que a maior prosperidade é a vida contigo, que ele tenha entendido que a maior prosperidade é parar de enganar, e é viver debaixo da tua palavra, debaixo da tua unção, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que essa verdade, e essa é a verdade, entre no coração de cada um, em nome de Jesus.